Fala de ministro gera crise no país. Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diariamente, nos prestigia com a sua audiência. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Alexandre, amigas, amigos. Estamos aí, Rodolfo, começando hoje esse conteúdo. Já chamamos aqui no início que uma fala mal utilizada ou pouco pensada antes de ser proferida gerou uma crise no país. Nós estamos falando do ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil do governo Lula, que após o governo ter feito uma reunião ministerial nesta segunda-feira, justamente chamando toda a equipe a ter medidas que ajudem ao presidente da República a fazer as famosas entregas prometidas na época da eleição, entre essas entregas, a melhoria na vida do brasileiro e uma percepção direta de que está melhorando a sua vida com relação à sua alimentação. É o ponto que está pegando. Lembramos que lá na época da campanha, uma das promessas do presidente foi a famosa cerveja com picanha. Então, ou seja, alimento realmente toca diretamente a vida e a satisfação da população. E por aí o governo começou a sair com as suas medidas. E não é, Rodolfo Lago. O ministro Rui Costa vai para uma entrevista numa rede que é considerada da casa, porque é, claro, a EBC. Uma empresa pública que é de todos nós, é uma empresa do governo brasileiro, mas que recebe o ministro da Casa Civil no momento desse, que ele foi tão prestigiado, e ele resolve falar justamente com relação ao assunto dos alimentos, a palavra intervenção. Intervenção gera no brasileiro um pânico. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, quando teve uma ditadura de Getúlio Vargas, existiam interventores nomeados pelo ditador. Getúlio nomeou interventores nos estados que tinham total comando, podiam fazer o que eles queriam. Intervenção é uma palavra que assusta o mercado. Assustou não só o mercado financeiro, assustou também a turma do agronegócio. E mais do que isso, né, Rodolfo? Tirou do baú algo que a gente já tinha esquecido, o famoso tabelamento de preços. E aí todo mundo começou a se perguntar: que medida será essa? E o ministro teve que depois ir a uma rede privada de televisão para tentar consertar. Mas mesmo assim, o estrago estava feito, Rodolfo. Pois é, quer dizer, o que aconteceu, né, com essa entrevista do Rui Costa? Ficou claro, mais uma vez, que o jogo não anda combinado no governo. Quer dizer, que é preciso combinar melhor esse jogo, que se bate muita cabeça, cada um diz o que lhe passa pela cabeça e aí vira uma confusão. O ministro Rui Costa deu essa entrevista aí para esse programa da EBC, que se chama Bom Dia Ministro. É um programa, enfim, que ninguém presta normalmente muita atenção, os ministros vão ali falar algumas coisas e tal. Mas no caso dessa entrevista específica do ministro Rui Costa, a coisa era diferente. Por quê? Porque houve a reunião na segunda-feira, na qual o Lula estabeleceu ali mudanças ali, dizendo que, justamente no sentido de que tudo passasse a ser mais bem integrado, e dizendo o seguinte, e colocando o ministro Rui Costa como o centro dessa integração. Quer dizer, as coisas irão passar pela Casa Civil. Isso, então, empoderou o Rui Costa. Então, nesse momento, o Rui Costa vai dar uma entrevista onde ele vai justamente detalhar essas coisas depois da reunião que houve segunda-feira. E aí, é claro, chamou a atenção de todo mundo. O presidente Lula, na reunião de segunda-feira, tinha falado que o foco do governo agora ia ser reduzir o preço dos alimentos, conter a inflação dos alimentos, que é, enfim, o ponto hoje que está tornando aí mais negativa a atuação do governo e reduzindo a sua popularidade. Aí o ministro Rui Costa vai lá nessa entrevista e diz que vai haver uma reunião na segunda-feira com os ministérios da área para que o governo estude que medidas de intervenção ele ia tomar no preço dos alimentos. Intervenção é medida de força. A palavra intervenção significa isso, quer dizer, então passou a ideia de governo ia de alguma forma impor medidas para conter o preço dos alimentos, ou seja, fazer como o Alexandre estava explicando,
tabelamento de preço, coisa que já houve no Brasil. Quem é mais velho vai se lembrar aí da antiga Superintendência Nacional de Abastecimento, SUNAB, que uma das tarefas que a SUNAB tinha era justamente tabelar preço de alimento. O mercado todo envolvido com essa questão ficou com essa pulga atrás da orelha. O governo vai tabelar alimento, então supermercado, o agronegócio, todo mundo envolvido, assim, e como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? O ministro não chegou a dizer na entrevista, até porque depois ele foi correndo para tentar desfazer essa coisa, dizendo que ele tinha usado um termo ruim, quer dizer, a ideia não era intervenção nesse sentido, a ideia era fazer a reunião, reunir os segmentos para negociar, buscar alternativas ali que de alguma forma pudessem ajudar a baixar o preço dos alimentos, o que é uma coisa bastante diferente, mas enfim, aí passou, já foi um estrago grande, já estava uma confusão maior, que só não gerou, Alexandre, mais consequências, porque para nossa sorte aqui no sul do planeta, lá no norte do planeta assumiu um outro falastrão, né? O Donald Trump, que está fazendo um monte de bravata, iniciou o governo lá ameaçando que ia sobretaxar preço de produto no mundo inteiro. Como na prática ele não fez nada disso, o mercado inteiro do mundo ficou aliviado e o Trump, com todo esse discurso que tende a querer fortalecer os Estados Unidos, enfraqueceu os Estados Unidos. O preço do dólar caiu, baixou de R$6 pela primeira vez desde novembro do ano passado. O Fernando Haddad e o presidente Lula agradecem ao Donald Trump. Agora, a crise provocada lá pela fala infeliz do Rui Costa, não fosse isso, poderia ter gerado de novo novas consequências aqui. Esses estragos, sejam lá de Trump, seja esse que a gente está trazendo hoje na análise com relação ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, mostram claramente a importância de se tomar cuidado com o que se fala quando se é uma autoridade. Os rompantes de Donald Trump estão levando a consequências muito sérias, porque já está colocando o mundo todo com temor, ou pelo menos tenso. Ontem Trump chegou a falar com relação à guerra na Ucrânia, chamando de ridícula aquela guerra e mandando acabar, já fez imediatamente que Putin e Xi Jinping da China conversassem entre eles para mostrar que estão mais fortes do que nunca, ou seja, as falas de uma autoridade geram consequências. Quem está no poder, seja um presidente, seja um ministro, e no caso de Rui Costa é um ministro importante, porque a Casa Civil, como você bem disse, agora vai concentrar, inclusive, as medidas dessa segunda metade do governo Lula, ele tem que medir muito bem as palavras. A gente é de uma área que a gente brinca que dá para se fazer media training, mas nenhum media training com todo o governo vai dar certo, porque a gente tem uma questão que você já colocou também aqui e que é importante a gente trazer na análise de hoje. É um governo feito de muitos nichos chamados independentes. São muitas pessoas que estão compondo o governo, que fazem parte de uma grande confederação. A gente tem hoje verdadeiros líderes próprios dentro do governo que veem o presidente Lula como presidente da República, mas estão interessados nos seus próprios projetos políticos. Então é difícil uma comunicação integrar todo mundo com esse tipo de postura. Mas, de fato, se não for feita dessa maneira, o governo tende a desperdiçar os 2 anos e aí, com relação à reeleição pretendida em 2026, o risco é grande. Lembrando que, neste momento, Lula ganha de todo mundo. Mas, claro, com as entregas feitas ao final do seu mandato. Sem as entregas, a cobrança será outra. Exatamente, quer dizer, o que aconteceu ontem? Ficou claro isso, quer dizer, esse jogo ainda não está combinado, é preciso tomar mais cuidado e, de novo, surgiu aí uma outra pulga atrás da orelha. Hoje há, junto da sociedade, uma desconfiança com relação às intenções do governo. Quer dizer, isso apareceu lá atrás com a história das mudanças no PIX, que começou uma conversa de que o governo ia taxar o PIX, ou seja, desconfiança. Isso só cresce porque não se confia. Ontem o ministro falou em intervenção no preço dos alimentos, interpretaram como tabelamento. De novo, desconfiança, ou seja, todo mundo fica enxergando más intenções nas ações do governo. O governo precisa entender
por que é que essa desconfiança está acontecendo. Finalizando, Rodolfo Lago, isso nada mais é do que o reflexo de um Brasil que continua dividido. A polarização que levou à vitória de Lula com apenas 1% de diferença do outro colocado, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, demonstra que, passados 2 anos, o Brasil continua polarizado. Ou seja, nós temos aí praticamente metade do país apostando a favor e metade apostando contra. Esse é o resultado dessa falta de confiança que você colocou. Mas daqui a gente tem que encerrar esse conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. E aí, deixando o convite, comente aí. Você acha que se deve confiar ou não se deve confiar no governo? Qual é a sua posição com relação a isso? Comenta, a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, acesse imagemcredibilidade.com, curta, compartilhe e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.